Por que todo mundo está tão obcecado com a mais recente tecnologia em SUVs, enquanto um motorista de um Toyota 4Runner no Colorado já acumulou mais de 788 mil quilômetros sem nunca precisar de um grande reparo? Enquanto isso, o SUV chique do seu primo, fabricado em 2023, está na concessionária pela quarta vez, só porque eles precisaram instalar atualizações misteriosas de software. É exatamente isso que muitas concessionárias preferem não mencionar. O Toyota 4Runner tem quase 27% de probabilidade de ultrapassar a marca de 400 mil quilômetros, o que o torna cerca de 3 vezes mais confiável do que um veículo comum. Esses números demonstram que a verdadeira excelência em engenharia ainda reside neste veículo. E é exatamente por isso que hoje listo 12 SUVs usados, construídos em uma era em que os fabricantes ainda se concentravam intransigentemente em durabilidade e tecnologia de grandes dimensões. Veículos que podem ser vividos, não apenas dirigidos. Número 12. O Subaru Forester de 2014 a 2018. Este modelo era como aquele amigo confiável que aparece na sua porta sem reclamar, mesmo durante nevascas. Sem glamour, sem ostentação, apenas presente quando você realmente precisa. Durante esse período, a Subaru chegou ao topo do ranking de marcas de relatórios do consumidor, e o Forester recebeu consistentemente avaliações bem acima da média. Após inúmeras experiências dispendiosas, a Subaru finalmente aperfeiçoou a transmissão continuamente variável. O motor boxer de 2,5 litros funcionava tão bem que muitos proprietários só pensavam em fazer a manutenção quando a luz do óleo acendeu. Tração integral? De série. Imagine só, um SUV que realmente entregava os recursos para os quais foi criado. Por dentro, a Subaru optou pela honestidade. Nada de imitação de madeira barata, nada de couro que racharia depois de 2 verões, mas materiais robustos que suportavam os invernos frios do Colorado e as primaveras lamacentas de Vermont. Proprietários relatam que esses Foresters deram partida de forma confiável mesmo a menos 28 graus Celsius, enquanto SUVs mais novos, com sistemas de partida remota muito elogiados, ficaram paralisados no pátio. A Subaru testou componentes em condições em que outros fabricantes já teriam negado garantias há muito tempo. O resultado? Um SUV que envelheceu graciosamente como um bom vinho, enquanto os concorrentes murcharam mais rápido que leite ao sol. Com sua distância do solo, ele dominou entradas de veículos não pavimentadas onde SUVs modernos e rebaixados falham. A carroceria angular fez uso ideal do espaço interno sem os comprometimentos aerodinâmicos que faziam outros modelos parecerem mais apertados. Também estabeleceu padrões em termos de espaço de armazenamento, quase 1.000 litros com os bancos traseiros rebatidos, expandindo para mais de 2.000 litros com os bancos traseiros rebatidos. Isso superou muitos SUVs maiores e mais caros, e o fez com um consumo de combustível de apenas cerca de 9 litros na cidade e pouco menos de 7 litros na estrada por 100 km. A Subaru entendeu algo na época que muitos concorrentes haviam perdido de vista: quando um carro é realmente usado, a função conta mais do que a forma. Número 11. A segunda geração do Honda Pilot, produzido entre 2009 e 2015. Este modelo nasceu quando engenheiros japoneses decidiram que as famílias americanas mereciam mais do que SUVs volumosos baseados em caminhonetes que dirigiam como equipamentos agrícolas. E eles estavam absolutamente certos. Sob o capô, havia um motor V6 de 3,5 litros naturalmente aspirado, um excelente exemplo da lendária confiabilidade da Honda. Esta unidade oferecia um desempenho confiante sem o estresse do turbo que atormentava os modelos posteriores. Muitos desses motores ultrapassavam facilmente a marca de 400 mil quilômetros e permaneciam tão suaves que até mesmo longas viagens em rodovias eram relaxantes. A quantidade de espaço foi uma pequena revolução: 8 assentos de verdade onde adultos podiam sentar. Cadeirinhas infantis podiam ser facilmente instaladas na segunda fileira, sem necessidade de diploma de engenharia. E a terceira fileira? Até adolescentes podiam sentar lá sem reclamar imediatamente. A transmissão automática de 5 marchas era considerada a obra-prima sofisticada da Honda, com trocas suaves como manteiga e durando centenas de milhares de quilômetros. Enquanto os concorrentes arriscavam experimentar transmissões continuamente variáveis ou automáticas de 8 marchas superdimensionadas que quebravam a um custo exorbitante, a Honda confiava em tecnologia comprovada que simplesmente funcionava. Por dentro, o Pilot exibia uma qualidade que fazia muitos SUVs premium parecerem ultrapassados. Os materiais envelheciam graciosamente, sem rangidos, chocalhos ou desgastes desagradáveis.
O ar-condicionado suportava até mesmo condições extremas, dos invernos gelados de Minnesota aos verões escaldantes do Arizona. Assim, o Pilot oferecia às famílias não apenas confiabilidade, mas também conforto genuíno e usabilidade no dia a dia. Também era prático graças à sua capacidade de reboque de mais de 2.000 kg, perfeito para proprietários de barcos ou campistas. E, apesar do seu tamanho, alcançava um consumo de combustível de cerca de 13 litros na cidade e pouco menos de 10 litros na estrada a cada 100 km. Para um SUV daquele porte na época, isso era impressionante. 10º, o Mazda CX-9 de primeira geração, produzido de 2007 a 2015. Este modelo foi a prova da Mazda de que um SUV de 3 fileiras de assentos não precisa necessariamente parecer uma geladeira móvel. Enquanto muitos concorrentes priorizavam o espaço de armazenamento, a Mazda desenvolveu um veículo que as famílias não apenas usavam, mas também gostavam de dirigir. O motor V6 de 3,7 litros naturalmente aspirado oferecia entrega de potência suave, sem nenhuma das tecnologias complicadas que frequentemente tornam os motores modernos vulneráveis, sem turbocompressor, sem injeção direta com problemas de depósito, sem desativação questionável de cilindros, simplesmente engenharia robusta que durou centenas de milhares de quilômetros. A atenção da Mazda à sensação de dirigir era evidente em todos os lugares. A direção proporcionava uma resposta genuína da estrada. O chassi oferecia estabilidade e controle sem incomodar os passageiros. E o conjunto geral era um lembrete de que dirigir pode ser agradável, mesmo em um SUV familiar. Em termos de espaço, o CX-9 foi inteligente. Apesar de suas dimensões externas mais compactas, oferecia uma sensação de espaço que deixava até mesmo concorrentes maiores no chinelo. A terceira fileira de bancos não era apenas simbólica, era, na verdade, adequada para adultos em viagens de média a longa distância. E mesmo com todos os bancos em uso, o porta-malas permaneceu amplo o suficiente para o uso diário. A Mazda estabeleceu novos padrões em termos de acabamento. A prevenção contra a ferrugem foi bastante aprimorada, de modo que este modelo não sofreu com as conhecidas deficiências das séries mais antigas. Estes CX-9 envelheceram graciosamente no geral, tanto técnica quanto visualmente, e mantiveram sua aparência renovada, enquanto muitos rivais já pareciam datados. A transmissão automática de 6 marchas trocava de marchas com precisão e confiabilidade, desde que a manutenção fosse respeitada. Ao contrário das transmissões modernas e excessivamente complexas, esta automática funcionou discretamente e com durabilidade por décadas. O consumo de combustível era de cerca de 14 litros na cidade e pouco menos de 10 litros na estrada por 100 km. Com uma capacidade de reboque de cerca de 1.600 kg, o CX-9 também era ideal para viagens em família com um barco ou caravana. Número 9. O Acura MDX, produzido de 2007 a 2013. A marca de luxo da Honda desenvolveu o MDX como resposta aos SUVs premium alemães, que prometiam uma experiência exclusiva, mas frequentemente deixavam seus proprietários com contas de reparo exorbitantes. O resultado foi um veículo que combinava luxo genuíno com usabilidade diária a longo prazo. O motor V6 de 3,7 litros naturalmente aspirado personificava a engenharia da Honda em seu melhor, entrega de potência suave que se tornava ainda mais suave com o tempo, enquanto os motores turboalimentados da concorrência apresentavam problemas caros. Muitos desses motores atingiram facilmente a marca de quase 500.000 km, com nada mais do que manutenção regular. O sistema, Super Handling All-Wheel Drive, funcionava discretamente em segundo plano, sem exigir intervenção do motorista e oferecendo tração superior em todas as condições climáticas. Ao contrário dos complexos sistemas alemães, que muitas vezes custavam uma fortuna após o vencimento da garantia, este sistema de tração integral apresentou um desempenho confiável ano após ano, sem drama e sem armadilhas dispendiosas. O interior do MDX também impressionava. A qualidade dos materiais não era inferior à dos concorrentes europeus, mas envelheceu consideravelmente mais graciosamente. Os interruptores pareciam precisos mesmo depois de muitos anos, as superfícies mantiveram sua aparência de alta qualidade e os sistemas eletrônicos funcionaram de forma confiável, enquanto alguns SUVs premium alemães sofriam há muito tempo com misteriosos problemas eletrônicos. Particularmente prático, a terceira fileira de bancos, que não era apenas decorativa, mas também podia ser usada por adultos, uma pequena revolução no segmento de luxo. Aliado à reputação de confiabilidade da Honda, isso tornou o MDX a escolha perfeita para famílias abastadas que buscavam conforto e recursos premium sem correr o risco de custos de manutenção exorbitantes.
O serviço permaneceu acessível e as peças de reposição estavam prontamente disponíveis graças à extensa rede de concessionárias da Honda, em contraste com as marcas alemãs, onde até mesmo reparos simples exigiam peças especiais caras e oficinas especializadas. O consumo de combustível era de cerca de 14 litros na cidade e pouco menos de 10 litros por 100 km na estrada, enquanto a capacidade de reboque de mais de 2.300 kg e os 7 assentos de tamanho normal ressaltavam sua praticidade. E aqui está a grande sacada: se você está cansado de ver complexidade ser vendida como inovação, clique em inscrever-se imediatamente. Porque estamos prestes a revelar dados incríveis sobre durabilidade a longo prazo que mudarão sua perspectiva sobre o mercado de SUVs para sempre. Oitavo, o Ford Expedition, produzido de 2007 a 2014. Este modelo marcou o retorno silencioso da Ford à confiabilidade após alguns anos conturbados. O V8 de 5,5 litros provou ser surpreendentemente robusto, potência suficiente para o uso diário, sem as complicadas tecnologias EcoBoost que tornaram as gerações posteriores vulneráveis. Graças à sua construção clássica em formato de escada, o Expedition oferecia uma durabilidade que os conceitos de SUV mais leves baseados em carros não conseguiam igualar. Enquanto muitos fabricantes adotaram carrocerias unitárias por questões de eficiência, a Ford permaneceu fiel ao seu DNA de caminhonete, criando um veículo capaz de suportar até as condições mais adversas sem apresentar fragilidades estruturais. A capacidade de reboque era superior a 4.000 kg, tornando o Expedition ideal para famílias com barcos, caravanas ou equipamentos recreativos que seriam simplesmente demais para SUVs menores. O chassi e a transmissão suportaram cargas pesadas sem reclamar. O interior do Expedition era igualmente impressionante. 3 fileiras de assentos de tamanho normal que realmente ofereciam espaço para adultos, além de amplo espaço para carga, mesmo com todos os assentos ocupados. O ar-condicionado controlava sem esforço o grande volume da cabine, garantindo o conforto de todos os passageiros, independentemente de onde estivessem sentados. A transmissão automática de 4 velocidades não era mais tecnicamente adequada, mas na prática era um modelo de confiabilidade. Ao contrário das transmissões posteriores, mais complexas, essa unidade era de fácil manutenção e, com os devidos cuidados, durava centenas de milhares de quilômetros. Particularmente notável era o novo compromisso da Ford com a qualidade. Os componentes eram testados com tanto rigor que este modelo envelheceu graciosamente, em vez de desenvolver defeitos dispendiosos logo após o término da garantia. Apesar do tamanho e do motor V8, o Expedition consumia cerca de 18 litros por 100 km na cidade e pouco menos de 13 litros por 100 km na estrada, um número respeitável para um veículo com capacidade máxima e verdadeiro conforto em longas distâncias. Número 7. O Chevrolet Suburban, produzido de 2007 a 2014. Este carro-chefe da General Motors representou o auge da engenharia americana no setor de SUVs, capacidade prodigiosa combinada com confiabilidade surpreendentemente sólida. O V8 de 53,10 de litro entregava ampla potência, ao mesmo tempo em que alcançava uma economia de combustível quase inacreditável para um veículo de seu tamanho. Com 3 fileiras de bancos de tamanho normal, o Suburban oferecia espaço para 9 pessoas, além da bagagem, uma vantagem prática que as marcas importadas simplesmente não conseguiam igualar. O interior era tão espaçoso que as famílias podiam viajar facilmente pelos Estados Unidos sem se sentirem apertadas. O gerenciamento ativo de cilindros melhorou a eficiência sem sacrificar a lendária durabilidade dos motores Small Block da GM. Muitos desses motores ultrapassaram facilmente 30.000 km, 186.000 milhas, mantendo um desempenho robusto e consumo moderado de combustível. A recém-introduzida transmissão automática de 6 marchas representou um salto qualitativo em relação às versões anteriores de 4 marchas, trocava as marchas suavemente e lidava com o alto torque do V8 com facilidade. Ao contrário das transmissões complexas de alguns fabricantes, este motor provou ser confiável e durável no uso diário. A qualidade de construção também deu um salto. Plásticos baratos e acessórios questionáveis que afetavam os Suburbans mais antigos desapareceram. Em vez disso, esta geração oferecia materiais e fabricação que ainda pareciam de alta qualidade mesmo depois de anos. Com uma capacidade de reboque de mais de 3.600 kg, o Suburban tornou-se o companheiro ideal para famílias que precisavam de máxima potência de tração, seja para reboques grandes ou campers pesados.
Enquanto os concorrentes atingiam seus limites com tais cargas, o Suburban permaneceu confiante, conseguindo consumir cerca de 15 litros por 100 km na cidade e pouco menos de 11 litros por 100 km na estrada. Isso era surpreendentemente eficiente para seu tamanho e capacidades. E se você quiser manter seu SUV na estrada por muitos anos, encontrará na descrição produtos de manutenção de alta qualidade que realmente mudam o jogo quando se trata de prolongar a vida útil do seu veículo. Não deixe de conferir, seu carro vai agradecer. Sexto, o Honda CR-V de 2011 a 2016. Este modelo foi a resposta clara da Honda à tendência da indústria automotiva de complicar tudo desnecessariamente. Enquanto os concorrentes instalavam tecnologias cada vez mais caras e frágeis, a Honda aperfeiçoou a arte da simplicidade confiável durante esse período. O motor de 4 cilindros e 2,42 litros era nada menos que pura excelência em engenharia. Um motor naturalmente aspirado que encarava os 400 mil quilômetros como uma rotina de aquecimento casual. Sem estresse no turbocompressor, sem problemas com a injeção direta, apenas combustão limpa e duradoura. A transmissão automática de 5 marchas era a obra-prima sofisticada da Honda, trocas de marchas suaves e confiáveis ao longo de centenas de milhares de quilômetros. Enquanto outros fabricantes migravam freneticamente para transmissões continuamente variáveis, que apresentavam falhas dispendiosas, a Honda permaneceu fiel à sua tecnologia comprovada, e os motoristas foram recompensados por isso. Para aqueles que precisavam de tração adicional, a Honda oferecia tração integral. Mas, ao contrário da concorrência, que frequentemente a instalava como requisito e a um preço mais alto, o sistema no CR-V funcionava discretamente, intervindo apenas quando realmente necessário, economizando combustível no dia a dia. O interior também foi inteligentemente projetado. A Honda conseguiu oferecer uma quantidade surpreendente de espaço para passageiros e bagagem em dimensões externas compactas. Os bancos traseiros dobravam completamente, abrindo um espaço para carga de mais de 1.000 litros, um valor que envergonharia muitos SUVs maiores e mais caros. A qualidade de construção superou até mesmo algumas marcas de luxo. Os materiais envelheceram graciosamente, os controles permaneceram precisos mesmo depois de anos, e o mais importante, nada se desfez quando a garantia expirou. Com consumo de combustível de pouco menos de 10 litros na cidade e pouco menos de 8 litros na estrada por 100 km, o CR-V foi um dos SUVs mais econômicos de sua época, e isso sem comprometer a usabilidade ou a confiabilidade no dia a dia. Quinto, o Lexus GX 460, produzido de 2011 a 2021. Este modelo personificava a engenharia de SUVs de luxo de uma era em que premium ainda significava construído para durar, e não sobrecarregado com tecnologia que quebrava a um alto custo. Graças à sua construção clássica em estrutura de escada, o GX oferecia uma verdadeira capacidade off-road que os concorrentes monobloco no segmento de luxo simplesmente não conseguiam igualar. O V8 de 4,6 litros oferecia desempenho potente aliado à confiabilidade clássica. Sem problemas com o turbocompressor, sem sistemas de desativação de cilindros que eventualmente falhassem, apenas uma mecânica honesta que, com os devidos cuidados, durou bem mais de 500 mil quilômetros. O interior não era de forma alguma inferior ao das marcas premium alemãs, mas, ao mesmo tempo, se beneficiava da lendária atenção aos detalhes e da durabilidade incansável da Toyota. Interruptores, materiais e controles não só pareciam de alta qualidade desde o primeiro dia, como mantiveram esse nível por décadas. Enquanto os concorrentes europeus frequentemente se tornavam caros após o término da garantia, o GX oferecia um sistema de tração avançado que dominava até mesmo as difíceis passagens off-road, tudo isso sem perder o refinamento para o uso diário. Poucos veículos conseguiram esse equilíbrio entre luxo e capacidade genuína. Estatísticas de confiabilidade confirmam isso. O GX está consistentemente entre os SUVs com maior probabilidade de atingir quilometragem extrema. Muitos exemplares ultrapassaram facilmente a marca de 400 mil quilômetros, e o fizeram sem problemas mecânicos graves. Sua excelente durabilidade justificou seu preço de compra mais alto a longo prazo. Os custos de manutenção permaneceram moderados, especialmente em comparação com os SUVs de luxo alemães, já que a extensa rede de serviços da Toyota sempre garantiu assistência rápida e peças de reposição prontamente disponíveis. Apesar do motor V8, das capacidades off-road e dos equipamentos de luxo, o GX conseguiu consumir cerca de 15 litros por 100 km na cidade e pouco menos de 12 litros por 100 km na rodovia.
Ao mesmo tempo, oferecia uma capacidade de reboque de quase 3.000 kg, proporcionando a potência e a versatilidade que definiam sua classe. Quarto, a segunda geração do Toyota Highlander, produzido de 2008 a 2013. Este modelo foi a resposta clara da Toyota para famílias que precisavam de 3 fileiras de assentos, mas não queriam a complexidade ou o alto consumo de combustível dos SUVs clássicos com chassi em escada. Foi exatamente isso que a Toyota entregou, um veículo confiável que simplesmente funcionava. Sob o capô, um V6 de 3,5 litros proporcionava potência confiável. Representava a maestria da Toyota na construção de motores naturalmente aspirados de longa duração, suaves, refinados, virtualmente indestrutíveis. Sem preocupações com turbocompressor, sem problemas com depósitos de carbono no sistema de injeção direta, pura confiabilidade. O espaço também foi projetado de forma inteligente. Apesar das dimensões externas modestas, o Highlander oferecia um nível de aproveitamento de espaço que dava trabalho até mesmo a concorrentes maiores. Cadeirinhas infantis podiam ser instaladas sem esforço na segunda fileira, enquanto a terceira fileira oferecia benefícios reais para famílias em crescimento. As versões híbridas eram particularmente interessantes, ofereciam eficiência notável sem comprometer a lendária confiabilidade da Toyota. O sistema era tão perfeitamente integrado que muitos motoristas quase se esqueciam de que estavam dirigindo um modelo híbrido, até perceberem que as paradas para reabastecimento se tornaram significativamente menos frequentes. O que realmente tornou esta geração especial foi a dedicação quase obsessiva da Toyota à durabilidade. Cada componente foi testado muito além do padrão, e então projetado para ser ainda mais robusto. O resultado, um SUV que envelheceu graciosamente. A qualidade de construção superou até mesmo muitas marcas de luxo, enquanto os custos de manutenção permaneceram agradavelmente baixos. Os materiais pareciam sólidos, a montagem era precisa e tudo funcionou como deveria, mesmo depois de centenas de milhares de quilômetros. O V6 conseguiu cerca de 12 litros por 100 km na cidade e pouco menos de 10 litros por 100 km na estrada. A versão híbrida ainda reduziu o consumo de combustível para apenas 9 litros, independentemente de dirigir na cidade ou na estrada, um número impressionante para um SUV de 3 fileiras de assentos. Terceiro, o Honda Ridgeline, produzido de 2006 a 2014. Este modelo excepcional, um híbrido de picape e SUV, inicialmente confundiu os compradores tradicionais de caminhonetes, mas ofereceu algo revolucionário na época: a combinação da capacidade de um veículo comercial com a confiabilidade e o conforto de um carro de passeio. Graças à sua carroceria monobloco, o Ridgeline oferecia vantagens que os concorrentes clássicos com chassis em escada jamais conseguiriam igualar. Sob o capô, havia um motor V6 de 3,5 litros, o epítome da proeza da engenharia da Honda. Funcionamento suave, durável e fácil de manter, projetado para uma vida útil aparentemente ilimitada. O sistema de tração integral intervinha de forma confiável quando as condições exigiam, mas, fora isso, permanecia discreto, garantindo um consumo de combustível mais eficiente no uso diário. O compartimento de carga era particularmente engenhoso. Contava com um compartimento de armazenamento com trava e à prova de intempéries, uma solução que as picapes clássicas simplesmente não ofereciam. Essa inovação tornou a Ridgeline perfeita para compradores que buscavam praticidade sem abrir mão da segurança. O conforto ao dirigir também era único. Graças à suspensão traseira independente, a Ridgeline se comportava quase como um sedã de luxo, percorrendo longas distâncias com facilidade e oferecendo respeitáveis capacidades de reboque e transporte. Por dentro, a Honda estabeleceu novos padrões para picapes. A versão Crew Cab oferecia espaço para 5 adultos, e o fazia com um nível de conforto que lembrava mais os carros de passeio da Honda do que os compromissos habituais no segmento de picapes. Os materiais e o acabamento pareciam de alta qualidade e durabilidade, exatamente como se esperaria da marca. Os custos de manutenção permaneceram moderados, enquanto a lendária confiabilidade da Honda garantiu que muitos modelos funcionassem sem problemas por mais de 30.000 quilômetros. Peças de reposição estavam prontamente disponíveis e a rede de serviços operava perfeitamente. Apesar de seu tamanho, a Ridgeline consumia apenas cerca de 15 litros de combustível por 100 km na cidade e pouco menos de 12 litros por 100 km na rodovia. Também oferecia uma capacidade de reboque de mais de 2.300 kg e uma inteligente porta traseira de dupla função que elevou a versatilidade a um novo patamar.
Número 2. A segunda geração do Lexus RX, produzida de 204 a 209. Este modelo estabeleceu o padrão para crossovers de luxo e definiu o verdadeiro significado de mobilidade refinada e duradoura. Enquanto os fabricantes alemães incorporavam complexidade cada vez maior a cada sistema, a Lexus aperfeiçoou a arte da elegância sem esforço. O V6 de 3,3 litros era uma obra-prima da engenharia clássica de motores, potência suave e consistente, sem preocupações com turbocompressor, sem problemas de injeção direta, simplesmente uma engenharia honesta que frequentemente melhorava com o tempo. Muitos desses motores ultrapassavam facilmente a marca de 500 mil quilômetros, desde que rotinas simples de manutenção fossem seguidas. Com a versão híbrida do RX 400 horas, a Lexus também demonstrou que a eletrificação não precisava necessariamente ser arriscada. Muito pelo contrário, o sistema híbrido era tão confiável que, em muitos casos, era ainda mais robusto do que os motores convencionais. Enquanto outras marcas ainda enfrentavam problemas iniciais, a Lexus aproveitou a experiência da Toyota e entregou uma tecnologia perfeita, durável e notavelmente eficiente. Por dentro, o RX oferecia um nível de acabamento artesanal encontrado apenas em fabricantes como a Bentley, mas por uma fração do preço. Mais importante ainda, essa qualidade foi mantida. Sem painéis barulhentos, sem desgaste prematuro, sem problemas eletrônicos misteriosos que tantas vezes atormentaram os concorrentes europeus depois de apenas alguns anos. O que diferenciava o RX de todos os outros era a compreensão da Lexus sobre o verdadeiro luxo, tranquilidade. Tudo simplesmente funcionava, por centenas de milhares de quilômetros. Os interruptores pareciam precisos mesmo depois de anos, e os sistemas funcionavam perfeitamente. Não é de se admirar que a Lexus seja consistentemente classificada entre as marcas de luxo mais confiáveis do mundo, e o RX aperfeiçoou essa imagem. Muitos proprietários relatam operação praticamente sem problemas por bem mais de 400 mil quilômetros. Assim, o preço de compra mais alto foi justificado a longo prazo por uma durabilidade excepcional. O RX 330 consumia cerca de 13 litros de combustível por 100 km na cidade e pouco menos de 10 litros por 100 km na rodovia, enquanto o RX 400 horas Hybrid alcançava apenas cerca de 8 litros de combustível na cidade e 9 litros na rodovia, um número excelente para um SUV de luxo deste porte. Número 1. O Toyota 4Runner, construído entre 2003 e 2025. Ele se destaca sozinho no topo em termos de longevidade no segmento de SUVs, um veículo que ri da obsolescência programada, enquanto muitos de seus concorrentes já afundaram em um mar de problemas eletrônicos. O 4Runner não é apenas um SUV. É a imortalidade mecânica, envolta em chapa de aço que simplesmente ignora a passagem do tempo. Estatisticamente, ele tem quase 27% de probabilidade de ultrapassar a marca de 400 mil quilômetros, 3 vezes mais do que um veículo médio. Com manutenção regular, muitos modelos ultrapassam facilmente a marca de quase 500 mil quilômetros, e casos documentados relatam até mesmo exemplos que atingiram mais de 800 mil quilômetros e ainda são dirigidos diariamente. O V6 de 4,0 litros não era apenas confiável, mas também construído como se a Toyota o tivesse projetado para impulsionar o último carro da Terra após um apocalipse. Sem estresse no turbocompressor, sem problemas de injeção direta, sem desativação de cilindros com durabilidade incerta, apenas engenharia pura e honesta. O clássico chassi em escada proporcionava uma robustez que os designs monobloco dos concorrentes nunca alcançaram. Enquanto outros fabricantes confiavam em plataformas baseadas em carros para maior eficiência, a Toyota se manteve consistentemente fiel à verdadeira robustez de caminhão, lidando até mesmo com as aplicações mais brutais sem fragilidades estruturais. No entanto, o 4Runner tornou-se lendário graças à filosofia de simplicidade deliberada da Toyota. Enquanto os concorrentes sobrecarregavam seus veículos com frágeis recursos de alta tecnologia, a Toyota confiou em soluções comprovadas que funcionaram de forma confiável por décadas. O interior parecia datado em comparação com os SUVs modernos, mas foi justamente esse design que deu ao 4Runner uma durabilidade com a qual os veículos novos só podem sonhar. Os interruptores e mostradores clássicos ainda funcionavam perfeitamente mesmo depois de décadas, enquanto as sofisticadas telas sensíveis ao toque dos concorrentes há muito tempo se degeneraram em modelos caros. Inúmeros exemplos da vida real comprovam essa estatística. Há 4Runners documentados com mais de 600 mil quilômetros rodados que ainda levam famílias para férias, e sem grandes problemas mecânicos. Peças de reposição também não são problema.
O vasto mercado de reposição e o compromisso da Toyota com o fornecimento de peças de longo prazo garantem que até mesmo os 4Runners com 20 anos de uso possam ser mantidos sem problemas. Compare isso com os SUVs modernos, onde componentes proprietários geralmente não estão mais disponíveis após apenas alguns anos. A capacidade de reboque é superior a 2.300 kg, enquanto o consumo de combustível permanece surpreendentemente razoável para um veículo deste design, em torno de 14 litros na cidade e cerca de 12 litros na estrada por 100 km. Com distância do solo de quase 25 cm e ângulos de ataque e de saída impressionantes, o 4Runner também é um verdadeiro artista off-road. E o que realmente o diferencia de todos os outros, sua lendária retenção de valor. Quase nenhum outro SUV mantém seu valor de revenda de forma tão consistente ao longo de décadas. Esses SUVs mantêm seu valor melhor do que quase qualquer outro veículo, uma prova clara de que os compradores reconhecem a verdadeira confiabilidade e estão dispostos a pagar por ela. Isso nos leva à nossa lista de 12 SUVs usados que superam facilmente seus concorrentes mais novos e complexos, enquanto você economiza milhares em compras e reparos. A diferença na durabilidade é tão significativa que comprar um carro novo quase parece uma autoilusão financeira. Qual destas lendas da mecânica mais te surpreendeu? Você já teve um destes companheiros indestrutíveis na sua garagem? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Histórias reais de quilometragem extrema são sempre fascinantes de ouvir. Se este vídeo abriu seus olhos para a realidade da confiabilidade dos SUVs, clique em curtir e inscreva-se no canal para saber ainda mais verdades automotivas que as concessionárias preferem não contar. Lembre-se, a melhor tecnologia nem sempre é a mais recente, mas sim aquela comprovada ao longo de décadas. E não se esqueça de clicar no sininho para não perder um vídeo em que revelamos os maiores segredos da indústria automobilística. Seu bolso e sua tranquilidade agradecerão por escolher confiabilidade comprovada em vez de glamour passageiro.